Bom, pessoal, hoje vamos falar de como vencer com vantagem material. Um assunto relativamente simples. A primeira partida que vamos ver é entre Carl Schlechter, um famoso jogador do passado, a partir de 1908, contra o lendário Marshall, que era um jogador de ataque com combinações sensacionais. Depois de E4, C5, cavalo F3, E6, iniciando com a siciliana tipo Paulsen. D4, D5, E toma D5, E toma D5, C3. O Marshall preferiu terminar com a tensão central jogando C4. O Schlechter jogou G3, um lance bem lógico. O peão de D5 ficou atrasado. Ele pretende fianquetar o bispo, pressionando o peão fraco, atrasado. Cavalo F6, bispo G2, bispo D6, roque, bispo G5, cavalo C6, e agora o Schlechter tinha um simples lance de desenvolvimento, cavalo de B, D2, mas optou por cavalo H4, bispo E7, dama C2, H6, bispo toma F6, troca a peça que defende o peão atrasado. Bispo toma bispo de F6, cavalo F5, aí a manobra do cavalo vai ser vir para E3, torre A8, cavalo E3. O Schlechter segue um plano bem lógico, estrategicamente falando, apesar de não ter dado prioridade para o desenvolvimento, deixando o cavalo ainda em B2. Bispo S6, cavalo D2, dama D7, torre de A E1, torre de A C8. Aqui o melhor lance para as negras era cavalo E7, mantendo a defesa do ponto forte aqui. Essa estratégia que o Marshall usou não foi tão errada não. O peão de C4 também causa certos incômodos com a vantagem de espaço que ele conquista. Depois de torre de AC8, o Schlechter jogou F4, ameaçando F5. E o bispo de E6 está preso. Agora, por exemplo, se dama D8, ele segue com F5, bispo D7 e ganha o peão de D5. Cavalo toma D5. Então, o Marshall, que era um jogador extremamente agressivo, optou por cavalo toma D4. C toma D4, bispo toma D4, trocando dois peões pela peça. O Schlechter agora tem vantagem material. E o Marshall tem muita pressão. Imaginem, por exemplo, os dois peões centrais avançando, apoiados pelo peão B também. O par de bispos, posição não é tão favorável, mas o Schlechter tem vantagem material e jogou cavalo F3. O melhor para o Marshall agora era o bispo B6, mantendo a pressão. Quem está em desvantagem material tem que procurar o máximo de ataque possível, complicar bastante a posição para recuperar o material ou vencer por mate. Ele optou por bispo F5 e depois de dama D2, pressionando o bispo e o peão de D5, o Marshall tirou para bispo B6. Mas agora o Schlechter jogou simplesmente rei H1 e está ameaçando simplificações. Está capturando o bispo e o peão de D5 também, com o dama ou com o cavalo, dependendo do caso. Bispo D3, impedindo ameaças. E o Schlechter jogou um lance muito bom. Cavalo Eva 5, pressionando a dama e ameaçando capturar o bispo de D3. E forçou simplificações. Depois de bispo toma E3, torre toma E3, a dama aí continua caindo em D7, torre toma cavalo de A5. Schlechter exclamou, em vez de jogar torre toma torre ou peão toma torre, jogou simplesmente torre toma bispo.
e vai ficar com um bispo super bem colocado, pressionando D5, já que agora as negras têm a torre caindo. Se elas tirarem a torre, as brancas tiram a torre também. Então, se elas deixam a torre como ocorreu na partida, C toma D3, as brancas jogam F toma E5, mantendo o bispo de vantagem numa ótima posição. Então, lembrando aqui, nós fizemos as aulas de troca, né? Toda essa combinação foi baseada em troca. Depois vocês podem passar com mais calma, que é um pouquinho complicado, mas foi baseado principalmente que a torre de E5 ficou atacada pelo peão de F4. Então não dava tempo de tirar a torre, porque as brancas também salvariam a sua torre. Torre C2, dama toma D3, torre toma B2. Eu escolhi essa partida que agora o Chelete tem dois caminhos muito interessantes para vencer. O primeiro, o caminho tático. O caminho que um computador escolheria, né? Torre toma F7. Fantástico, golpe tático aqui, que ganharia imediatamente. Depois de rei toma F7, E6 cheque. É um garfo. Agora, se capturar de dama, leva bispo toma D5, ganhando a dama. E se capturar de rei, leva bispo H3, ganhando a dama. Bonitinho esse golpe tático aí, fantástico, né? Torre toma F7. Mas claro que a gente precisa fazer o cálculo direito, pode deixar escapar algum contra-ataque, tipo a torre dando algum cheque aqui em B1, não tinha nada. Mas o Cheleta escolheu um caminho bem simples para vencer também. Dama toma D5, simplificando o material. O macho tentou evitar com dama E7, ele insistiu com dama D6, depois de dama toma dama, E toma D6, torre D2, bispo toma B7, torre toma D6, tem um bispo por um peão de vantagem, né? Rei G2, G6, torre F2, rei G7, torre C2, o macho decidiu abandonar com um bispo a mais. A vitória vai ser extremamente simples, né? A torre pode ir na sétima fila, o bispo pode ser colocado nessa diagonal, pressionando F7, obrigando a torre a ficar na defesa dele, ou ir avançando todas as peças, rei, bispo e torre, em conjunto, mantendo os peões. Quanto mais peões, maior a possibilidade de promoção e aumentar a vantagem material. A seguinte partida, que nós vamos ver, é uma partida entre uma jogadora brasileira, Tatiana Hatko, muito forte, famosa na década de 90, que anda meio sumido, no campeonato sub-20 contra a Carla Gil. Só para demonstrar uma coisa também bem simples. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, chegamos numa abertura italiana. C3, cavalinhas principal, D6, D4, E toma D4, C toma D4, bispo B4, cheque, rei F1, dama E7, dama B3. Sem entrar nos detalhes aqui de abertura, as brancas responderam a ameaça E4 com uma ameaça em F7. Depois de D5, bispo toma D5, H6, A3, bispo A5, dama B5, e agora as negras perderam a peça num golpe tático. A defesa correta que era dama D7. Porque depois de bispo toma C6, ganhando o bispo de A5, as negras jogam dama toma C6. E se as brancas capturam o bispo de A5, elas capturam o bispo de C1. Tática, treino em tática, já recomendei várias vezes o site Chess Tempo, um site muito bom, chesstempo.com. Jogou o bispo D7, perdeu a peça com esse truque mesmo, né? Bispo toma C6, eliminou a defesa do bispo, uma troca simples aí. Bispo toma C6, dama toma A5, bispo toma E4. Agora a Tatiana tem vantagem material. Claro que tem várias formas de vencer, né?
um computador, por exemplo, aí pode escolher cavalo C3, bispo E3, desenvolver as peças rápido, tentar pressionar o rei no centro. Ela jogou dama E5. Trocando as damas, as chances de ataque são muito melhores. Mas tem uma coisa muito importante que nós vamos ver logo a seguir. Depois de bispo D3 cheque, rei E1, rocão, dama toma E7, cavalo toma E7, bispo E3, cavalo C6, não se trata de uma simples perseguição das peças para fazer troca. Tipo, por exemplo, agora jogar cavalo E5. Ficar tentando pôr as torres na coluna para trocar. As trocas acontecem naturalmente. Você coloca as peças muito bem colocadas e elas vão correndo. Já está isso escrito no famoso livro Meu Sistema do Nisovich. A Tatiana faz exatamente isso. Cavalo C3, torre de H8, rei D2, bispo G6, B4, rei B8, torre de AD1, bispo H5, rei C1, torre D7, H3, torre de ED8, G4, eliminando essa pressão desagradável do bispo aqui, né? Bispo G6, torre de HE1. Primeiro ela colocou todas as peças centralizadas, bem coordenadas, e as negras jogaram rei C8. Agora sim ela começou as manobras de troca. Melhorou a posição do cavalo, cavalo E5, cavalo toma cavalo, D toma E5, torre D3, que não resolve muita coisa, né? Calmamente rei B2 defendendo o cavalo, A6, F4 ameaçando F5, bispo H7, torre toma D3, torre toma D3, como que é o método mais fácil de vencer essa posição? Continuando a trocar, que vai sobrar uma peça a mais para as brancas, né? Não pode jogar torre D1 porque está caindo o bispo. Então, cavalo D1, rei B7, cavalo F2, torre D5, torre D1 trocando as torres, rei E6, F5 cheque. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, né, gente, era forçada a troca, torre toma torre, cavalo toma torre, e um final com a peça a mais, uma delícia, né? Mas as negras jogaram rei E6 e, em vez de jogar rapidamente torre toma torre, a Tatiana explorou a tática aqui e jogou F5 cheque, que ganha material, porque depois de rei toma E5, ela joga F4, bispo F4 cheque, e o rei tem que deixar a defesa da torre e vai perder mais uma peça e abandonou. Então lembrem, o importante é não estar com vantagem material, não precisa ficar correndo atrás de dama para trocar. Vai colocando as peças nas melhores casas, nas casas mais centralizadas, próximo ao rei adversário, que as trocas vão ocorrendo naturalmente. Obrigado por assistir essa videoaula, breve mais uma.